Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa quarta técnica. E como eu não consegui gravar na segunda-feira, estava cobrindo um evento, vamos dar uma passadinha bem rápida sobre a nossa carteira de segunda e falar principalmente do Ibovespa, que, como vocês podem ver, desconfigurou o movimento que a gente vinha imaginando para ele, né? Então vamos lá, a gente num primeiro momento havia entendido que ele tinha feito esse movimento de onda um movimento de onda 2 com retração de 50%, bem na média móvel de 40 períodos, e a gente esperava que ele fizesse um movimento de onda 3, né? Deixa eu só desenhar de novo aqui. E a gente esperava que ele fizesse um movimento de onda 3 para, de repente, ir buscar aí os valores de 125 mil aproximadamente. Não foi o que ele fez, tá? Ele recontou. Então, existe essa possibilidade para os heliotistas aí, né? Ele fez uma onda um, uma onda 2, novamente uma onda um com uma onda 2. Ele recontou. Existe uma possibilidade de até duas recontagens, tá? Uma contagem e duas recontagens, de acordo com as estatísticas para Elliott. E por que eu digo que ele recontou? Porque se a gente projetar como sendo uma nova onda 1 aqui, desde esse começo, ele já veio buscar aqui o 61,8 bem nesse dia de hoje, dia 26 de outubro. Então, obviamente que o pregão ainda não terminou, mas ele já bateu praticamente 61,8 de retração, o que me leva a cravar que, de fato, esse foi uma nova recontagem, um novo movimento de onda 2 desse grande movimento 1. Então, uma vez que se ele não voltar a recontar, a gente pode imaginar um cenário para o Ibovespa agora um pouquinho maior do que o anterior, né? Aí na casa dos 128.800, tá? Se a gente quiser avaliar dentro de um cenário um pouco mais curto, eu acho que essa seria a previsão, tá? E é interessante que realmente esse patamar em que ele se encontra hoje é realmente aquela região onde o preço respeitou muito, bateu e voltou várias vezes e aparentemente está costurando novamente, tá? Bom, se ele voltar a perder essa região aqui da média móvel de 40 períodos, na faixa dos 112.800, a gente deve esperar ele vir buscar essa média móvel de 200 períodos na faixa dos 109, 110 mil, tá? Mas, de qualquer maneira, essa semana acho que a gente deve ficar um pouco de olho, principalmente porque a gente tem eleição no próximo final de semana e pode ser que a gente tenha uma volatilidade maior no começo da semana, tá? Principalmente a depender do resultado. Assim como a gente teve no primeiro turno, em que o mercado tinha uma expectativa, de acordo com as pesquisas, de que desse Lula, e na realidade deu Bolsonaro, se destacando do ponto de vista de resultado de eleição, o mercado achou isso positivo e a bolsa subiu. Foi esse dia aqui, dia 3/10, né? A bolsa subiu 5,54% logo no dia seguinte. Posteriormente já precificou e a gente pode ter aí uma nova volatilidade na próxima semana. Vamos ver como é que vai ser. A gente avalia na segunda-feira, compartilho aqui com vocês a depender desse resultado, tá? Pode ser tanto para cima quanto para baixo também, tá? Mas o fato é que eu trouxe isso naquele vídeo que eu conversei com vocês exatamente nessa segunda-feira aqui, dia 3/10, 3 de outubro, que é o seguinte: independente disso, e o Rafi já fez esse resultado, essa análise, o Rafael Figueiredo, um analista da Eleven Financial, uma casa de research, um cara que eu gosto muito, e coloco como referência para vocês também. E ele já fez esse estudo e mostrou que a bolsa ela pode até sofrer alguma volatilidade logo nos dias seguintes à eleição, mas que em número isso não representa nenhum desvio muito significativo, tá? Em anos de eleição, ela trabalha de igual maneira
como quando em anos de não eleição, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse estudo aí, é só buscar a referência no vídeo que eu fiz no dia 3, tá? E no mais é isso. Eu acho que nesse momento a gente não deve se posicionar, a gente deve aguardar pelo menos o resultado da eleição, principalmente se tratando de swing trade aí para próximos dias. Se você é um cara que gosta, uma pessoa que gosta de surfar e day trade, bom, certamente será um dia de bastante intensidade aí, volatilidade e também liquidez. Então eu acho que é de se acompanhar esse dia, mas para a gente que trabalha com um pouco mais de segurança aí, eu acho que é bom a gente esperar um pouco o resultado, a diluição da influência desse resultado e voltar a pensar nisso na próxima semana, tá? Bom, o assunto hoje é técnico, então, mas ele é bem curtinho e eu acho que mas ainda assim acho que é muito importante a gente tratar sobre ele, tá? Então vamos lá então para a apresentação. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre continuar a nossa estratégia e o nosso entendimento sobre planejamento financeiro pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno Sato, analista CNPI, certificado aí pela PMEC. E lembrando a vocês que a gente está seguindo como referência esse livro top da série CVM, chamado Planejamento Financeiro Pessoal. São 4 livros que incluem essa série, esse especificamente em detalhes sobre o planejamento financeiro pessoal. A gente já passou aí sobre balanço patrimonial, sobre orçamento e fluxo de caixa, já passamos também sobre a capacidade de poupança, fundo de emergência. A última aula a gente falou sobre o uso de crédito e gestão de dívida, né, ou endividamento. E agora a gente vai falar rapidamente sobre gestão de risco e seguros. Bom, vamos lá, vocês percebem que tem uma lógica que é sequenciada. A gente vai entendendo como é que está o nosso patrimônio, vai entendendo como é que está o nosso endividamento, e agora a gente vai tentar criar uma estratégia para se preparar nesse cenário de vida. É um cenário de vida no fundo. Então, quando a gente trabalha com gestão de risco, seja na renda variável, seja na renda fixa, ou seja na nossa vida, a gente pensa em como estarmos melhor preparados caso venha a acontecer algo que a gente não esperava, algo incerto. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, no caso desse tópico especificamente, de alguns seguros, tá? Então, vamos lá. Por que eu tenho que trabalhar com essa possibilidade de gestão de risco e seguros? Caso a renda da pessoa principal, digamos que eu sou... estamos aqui, eu e minha esposa, nós dois trabalhamos e de repente, a minha renda, que faz parte da renda da família, ela acaba sendo cortada, eu sou mandado embora, eu pego alguma doença, eu sofro algum tipo de acidente, ou até mesmo eu morra. Como que eu vou deixar a minha família preparada para que isso aconteça? O seguro me permite isso. Bom, vamos lá. Eu tenho que avaliar que percentual e a quais riscos todo o meu patrimônio, que a gente já fez lá na primeira aula, ele está exposto. Isso vai depender muito, por exemplo, se eu tenho a quantidade de itens que eu tenho e como que eles estão financeiramente, se eles já estão quitados, se eles estão, se ainda um endividamento, esse endividamento está no meu nome, e eu vou deixar isso para a pessoa que fica. Então eu preciso ter um pouco mais de cuidado com essa questão da gestão de seguros. Considerando minha atividade profissional, há possibilidade de eu ser responsabilizado judicialmente ou por meio de reclamação direta por ter causado algum dano material, corporal, até mesmo moral, involuntário a algum terceiro. Poxa, de repente eu estou aqui produzindo um vídeo e alguma instituição, alguma pessoa se sente ofendida com isso, ou, enfim, pretende me responsabilizar judicialmente por isso. Então é importante que eu tenha algum tipo de seguro que me prepare diante desse cenário, tá? Quarto, eu estou preparado se for desligado da empresa onde eu trabalho
e perder a cobertura de um plano de saúde coletivo, isso é perigoso, principalmente para pessoas com mais idade aí, onde o plano de saúde é relativamente mais caro, mais alto aí, e a gente acaba e a pessoa acaba, às vezes, ficando bastante preocupada, já que não daria mais conta de pagar isso caso ela fosse mandada embora. A gente vê muito esse cenário, tá? Então, qual que é a estratégia para eu me preparar para isso tudo? Eu tenho um seguro, tá, pessoal? E aí, a maneira mais fácil, talvez, de entender é o seguro do carro, que a gente vê aí, que é muito comum, e é fácil de entender. Então, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Bom, a gente tinha um carro, minha esposa, ela trabalha em Americana, e ela foi um determinado dia trabalhar. Quando ela saiu, o carro não estava mais lá. E aí, o que fazer? O que acontece? Bom, passado o susto, acionar o seguro, enviar a documentação e em 2 semanas o dinheiro, o valor do carro, 100% do valor do carro estava na nossa conta e a gente foi e comprou, adquiriu um outro carro, tá? Então, o seguro de vida ou o seguro de risco, ele envolve isso. E a gente vai ver aqui que existem 3 tipos de seguro. Então, vamos lá, seguro de pessoas, ou seja, o seguro de vida. Pô, é aquilo que eu falei, se eu falecer, se eu morrer, o que eu vou deixar para minha esposa? Como ela vai estar amparada financeiramente, tá? Seguro funeral, exatamente. A gente sabe que, às vezes, a gente não pensa nisso, mas existe um seguro para isso, porque muitas vezes a gente não sabe onde enterrar a pessoa, a gente não tem uma ideia do quanto custa a própria funerária, caixão, etc. Seguro de acidentes pessoais, isso às vezes até muito mais importante para pessoas aí autônomas, tá? Que eventualmente não conseguem ficar sem trabalhar, porque afinal elas são autônomas, se elas não trabalham, elas não recebem. Então é importante isso, ela ter esse seguro para que, uma vez que ela sofreu algum tipo de acidente que impossibilite ela de continuar o trabalho dela, que ela possa então exercer o direito dela, recolher esse prêmio aí e passar a poder se cuidar aí, né? Enquanto ela enquanto ela está se recuperando desse acidente aí. Seguro educacional, tem seguro viagem, é muito comum. Seguro prestamista, que é esse lance que eu falei para vocês do endividamento. Pô, eu tenho um financiamento que está no meu nome e quem usufrui é minha esposa. Se eu vier a falecer, esse endividamento fica para quem, entendeu? Um tipo de seguro que me possibilita quitar, por exemplo, essa dívida. Seguro diário por internação hospitalar. Muitas vezes as pessoas optam por não ter planos de saúde, então, se elas precisarem ficar internadas, isso é bem caro na realidade, uma diária de internação. Então, posso acionar o seguro para isso. Seguro-desemprego, que é o mais comum, a gente já ouviu falar também, que é quando eu passo a ter perda de renda. Seguro de diária de incapacidade temporária e muitas outras possibilidades do ponto de vista de pessoas, tá? Do ponto de vista de danos, tem o seguro residencial, seguro de automóveis e o DPVAT, que, por exemplo, é obrigatório, a depender de algumas regiões aí. Então, vamos lá. É muito comum existirem algumas seguradoras que elas oferecem o seguro de carro atrelado ao seguro de residência também. Então, e é muito uma diferença relativamente baixa na parcela e às vezes vale a pena, sabe? Eu, por exemplo, que não tenho muita destreza manual para construção de coisas e correção, enfim, de itens da casa, esse seguro te permite isso. Então, desde um furo na parede que você precisa fazer para pendurar alguma coisa, até algum item de eletrodoméstico, enfim, são coisas que o seguro residencial te auxilia nessa categoria, tá? E tem também o seguro de previdência, que a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, que diz respeito aí principalmente à questão da aposentadoria. Então, percebam, existe o tipo de seguro, e é isso mesmo, o seguro a gente faz para não usar. Mas uma vez que a gente, quer dizer, cabe um adendo aí, existe um tipo de seguro que é recuperável. Então, eu posso ir pagando, se eu precisar, eu uso, e em determinado ponto, determinado momento, eu posso
retirar, recuperar aquele dinheiro, se eu não usei, ou eu posso deixar como quitado para precisar usar em algum momento, mas isso talvez seja o tópico para uma outra aula. O fato é que a gente faz o seguro, na maioria das vezes, para não utilizar. Mas se a gente tiver que utilizar, que a gente tem esse respaldo. Às vezes a gente acaba vendo alguns cenários aí de a pessoa não estar preparada nesse sentido e acaba por se endividar para, enfim, poder, por exemplo, pagar uma internação, pagar algum acidente pessoal, enfim, isso acaba por penalizar talvez essa gestão que a pessoa deixou de fazer, tá? Então, é isso, a nossa quarta técnica. Na próxima aula a gente vai falar então sobre aposentadoria. Um abraço a todos e até mais.